Salve, salve rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo. O vídeo desse domingão, dia 1º de dezembro de 2024, meu parceiro. Você chegou agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa o like e convido você hoje mesmo a participar da nossa parceira. Venha conhecer nossa parceira Betano.com, tem um QR Code do lado esquerdo da tela. Sempre as melhores odds, as melhores promoções, pagamento antecipado. Essa a gente usa e recomenda demais, beleza? Vamos para as tips do domingo, hoje sabadão, só a partir das 10 horas da manhã que vamos iniciar. Eu tô gravando pela manhã no sábado o vídeo de domingo. Eu tô gravando antes dos jogos iniciarem, porque à tarde eu vou encerrar aqui hoje, vou trabalhar até o jogo aqui do Botafogo, eu vou encerrar, vou acompanhar com a turma aqui em casa o jogo. Mas vou estar acompanhando o PSG aqui, Feyenoord também. Mas aí eu encerro os trabalhos, beleza? Aí pra tarde eu não quero, após o jogo, e gravar o vídeo ainda. Então eu vou adiantar. Então vamos embora lá. Vamos iniciar os trabalhos às 10h30 da manhã. Aqui na Premier League tem 3 joguinhos. E eu vou começar com o jogo entre Chelsea e Aston Villa. Então vamos à classificação. A rodada 13 da Premier League. Chelsea e Aston Villa. O Chelsea em quarto colocado com 22 pontos. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota dos últimos 5 jogos. O último jogo venceu o Leicester fora de casa de 1-0. Vai jogar com Aston Villa, que está em 8º colocado com 19 pontos. Está a 4 jogos sem vencer. E o último jogo empatou de 2-2 com o Crystal Palace. Dentro de casa, vamos ver aqui a race do Chelsea. Ele está 5 jogos invicto. Claro, se a gente pegar, vai ter mais jogos, mas eu gosto de pegar sempre os últimos 5, né? São 3 vitórias e 2 empates. O último jogo que ele jogou dentro de casa, ele empatou de 1-1 com o Arsenal, que vem fazendo uma boa temporada. O Aston Villa fora de casa, os últimos 5 jogos fora de casa, ele só ganhou 1 e vem estar 3 jogos sem vencer. O último jogo perdeu de 2-0 para o Liverpool. Vamos lá no confronto direto também, que é muito importante. O último jogo na casa do Aston Villa, o Aston Villa não, empatou de 2-2. Outro jogo o Chelsea ganhou de 3-1. E o último jogo que o Chelsea jogou dentro de casa, mas foi numa Copa, o Chelsea empatou de 0-0. Odd, vamos ver aqui as odds. A odd 1.70 para o Chelsea. 1.70 para o Chelsea, 4,10 para o empate e 4,50 para o Aston Villa. Apesar do Aston Villa não vir no bom momento, mas tem muitos bons jogadores, mas para mim, no momento, o Chelsea está jogando mais que o Aston Villa. Ele está no melhor momento que o Aston Villa. Então, assim, para mim, para esse jogo, eu quero trabalhar em back Chelsea. O que é back aí? É sempre você jogar a favor. Sempre você jogar a favor de um evento. Então, quando eu digo back Chelsea, eu estou indicando que o Chelsea vai vencer a partida. Na minha análise, o Chelsea é favorito para ganhar a partida. Beleza? Então, para mim, Chelsea para vencer o Aston Villa às 10h30 da manhã. Vamos para outro jogo também às 11h30 da manhã. Vai ter o Manchester United contra o Everton. Vamos à classificação no momento. O Manchester United em 12º colocado com 16 pontos. Tá 3 jogos de invencibilidade. São 2 empates e 1 derrota. Os últimos 4 dos 5 só perdeu 1. E o último jogo empatou fora de casa com o Ipswich de 1-1. Mau resultado, por sinal. O Everton em 15º colocado com 11 pontos. Está 4 jogos sem vencer. E o último jogo empatou em casa de 0-0 com o Brentford. Dentro de casa, o Manchester United está invicto. São 4 vitórias e 1 derrota. O último jogo venceu o Bodø/Glimt. Mas quem não assistiu o jogo passou um sufoco. Primeiro que pegou a virada, né? Pegou a virada, depois conseguiu virar o jogo, mas para o final do jogo foi um sufoco do tamanho do mundo. Mas ganhou o jogo e é isso que importa. Vamos lá para os confrontos finais, diretos. Último jogo o United ganhou em casa e ganhou fora. Vou levar em consideração os últimos 2. Se eu pegar aqui o Everton fora de casa, dos últimos 5 venceu apenas 1, tá 2 jogos sem vencer fora de casa. O último jogo empatou de 0-0 com o West Ham. A odd no momento vai estar pagando 1.53 para o United e 6 para o Everton. E para mim, para esse jogo, por mais que o Manchester United ainda não encaixou na temporada, chegou treinador novo, mas ainda não deu aquela liga, jogou dentro de casa, ganhou, mas deixou a desejar, ok? Mas o Everton vem muito mal, principalmente fora de casa. Eu acho que o Manchester United vai levar vantagem em cima do Everton, aproveitar essa fragilidade, principalmente defensivamente, e vai vencer o jogo. Então, para mim, minha tip é Manchester United para vencer. Vou deixar a dica novamente. Está trabalhando ao vivo. O Manchester United abriu o placar, tá na frente, recuou, não tá querendo mais jogo. Cala,
pula fora do jogo. Sai da posição, não morre abraçado com a posição não, beleza? Então é Manchester para vencer o Everton às 10h30 da manhã. Outro joguinho também interessante, às 10h30 da manhã vai ter o Tottenham contra o Fulham. Tottenham em sexto colocado com 19 pontos, são 3 vitórias e 2 derrotas dos últimos 5 jogos, e o último jogo venceu de 4-0 o Manchester City fora de casa. Rapaz, nem o mais esperançoso torcedor do Tottenham imaginaria essa goleada. O Fulham, em nono colocado com 18 pontos, são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último jogo perdeu em casa de 4-1 para o Wolverhampton. Em casa, o Tottenham ganhou 3, está 2 jogos sem vencer. O último jogo empatou com a Roma de 2-2. Esse jogo a gente estava trabalhando, a gente conseguiu sair da posição, e é o que eu falo para vocês. Não morra abraçado com a posição. O que tu quer dizer com isso, Ayrton? O Tottenham estava vencendo a Roma, estava já para o final do jogo, e você vê que o Tottenham não quer mais jogar, está sendo muito pressionado, porque você vai morrer abraçado com essa posição. Então eu fechei a posição e ainda peguei o empate da Roma. O Ayrton disse que pegou só porque a Roma empatou, mas aqui é diferente. Eu digo que peguei e provo, porque eu postei no Instagram o empate da Roma, que me pagou um bom dinheiro, por sinal. Então assim, não morra abraçado com a posição, tá ok? O Fulham fora de casa, são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último jogo venceu o Crystal Palace. Vamos para os confrontos diretos. O último jogo na casa do Fulham, o Fulham ganhou de 3-0. Mas o último jogo na casa do Tottenham, o Tottenham ganhou de 2-0, que é o caso. O mando de campo é do Tottenham. O Tottenham joga dentro de casa com a odd de 1,74 para o Fulham. Apesar de ser um jogo que eu acho que pode pender aí por over 2,5, etc. Mas eu vou acreditar aqui na vitória do Tottenham. Claro, mas quando tiver ao vivo, não morra abraçado. Se o Tottenham fizer gol, recuar, saia da posição. Mas aqui eu acredito que o Tottenham é favorito para o jogo. E eu acredito na vitória do Tottenham aqui a 1,75, 1,70. Acredito na vitória do Tottenham. Vamos para a Itália Série A. Às 11 horas da manhã vai ter Parma e Lazio. A Lazio em quinto colocado com 28 pontos. São 5 vitórias consecutivas. O último jogo meteu 3-0 no Bolonha dentro de casa. O Parma, 14º colocado com 12 pontos. Ganhou apenas um dos últimos 5. E o último jogo perdeu em casa de 3-1 para a Atalanta. Parma dentro de casa, tá 5 jogos sem vencer, são 4 derrotas e um empate. A Lazio fora de casa é 4 vitórias e uma derrota. E o último confronto entre eles aqui, ó, foi em 21. Ou seja, a gente não vai levar em consideração. 1,80 para Lazio e 4,20 para Parma. Para mim aqui é Lazio para vencer a Parma. O Parma às 11 horas da manhã é back Lazio. Quero trabalhar a favor da Lazio diante do Parma. Outro joguinho também no Campeonato Italiano vai ter Torino e Napoli às 11 horas da manhã pela rodada 14 do Campeonato Italiano. Napoli líder do Campeonato Italiano com 29 pontos. São 3 vitórias, um empate e uma derrota dos últimos 5 jogos. Turino em 11º colocado com 15 pontos, está 4 jogos sem vencer, só venceu um dos últimos 5 e o último jogo empatou em casa com Monza de 1-1. Se a gente pegar o Turino dentro de casa, ó, dos últimos 5 só venceu um, são 3 derrotas e um empate. O Napoli fora de casa está invicto, são 3 vitórias e 2 empates. Se a gente pegar o último confronto entre eles, ó, último jogo na casa do Napoli 1-1, outro jogo o Turino venceu de 3-0, outro jogo o Napoli venceu de 4-0, mas foi em temporadas passadas. Essa temporada o Napoli está muito bem, obrigado. E pra mim aqui é Napoli para vencer o Turino a 1,80 no Campeonato Italiano. Pra mim é back Napoli. Tem um jogo aqui do Real Madrid e Getafe, mas esse jogo, cara, eu vou levar pro ao vivo, não vou fazer nada pré, nem vou deixar tip. O Real Madrid tem uma carrada e meia de desfalques. Claro, o Real Madrid é favorito? É favorito, mas é um jogo que eu não pretendo trabalhar nele. Então vamos agora a 1 hora da tarde, a gente vai para o clássico inglês. Vai ter um jogaço entre Liverpool e Manchester City a 1 hora da tarde. O Liverpool, líder da Premier League com 31 pontos, são 4 vitórias e um empate. O último jogo venceu de 3-2 no finalzinho o Southampton. O City tá numa maré de azar que não tem tamanho, terceiro colocado. Vem de 3 derrotas consecutivas, tá 6 jogos sem vencer. O último jogo pegou 4 do Tottenham dentro de casa. Liverpool dentro de casa, 5 vitórias consecutivas. City fora de casa, 4 derrotas consecutivas.
Último confronto entre eles, 1 a 1. Outro jogo 1 a 1, outro jogo 4 a 1 pro City, 3 a 2. A odd tá pagando no momento 2,5 contra 3,40. A casa pesando muito para o Liverpool. A casa tá pesando muito essa má fase do City. Mas por mais que eu concorde com o favoritismo do Liverpool, eu não vou trabalhar em back Liverpool previamente. Eu vou preferir ficar para a linha de gols. O City tá no mau momento? Tá. O City tá com problemas internos? Está. Tá jogando mal? Nem tanto. Mas o City tem muitos bons jogadores. Então, assim, tem que ficar com o pé atrás. Então, para mim, é um jogo para gols. Um jogo para over 2,5 gols para sair 3 gols ou mais na partida. E aí, ao vivo, a gente pode ver se o Liverpool estiver amassando o City. Aí a gente entra nesse back Liverpool. Se não, eu prefiro trabalhar na linha de gols nesse jogo. Vamos agora para a Turquia. Turquia, 1 hora da tarde, vai ter o líder Galatasaray, que vem de 5 vitórias consecutivas contra o İnönüspor. Acho que é assim a pronúncia. Com 22 pontos, 3 vitórias, empate e 1 derrota. A odd 1,25, 1,30 para o Galatasaray e 8,50 para o adversário. E o Galatasaray, sim, é bem favorito para o jogo. O problema é que eu acho essa odd tão baixa, mas acredito sim na vitória do Galatasaray. Vamos para um clássico agora na Itália. Às 2 horas da tarde vai ter Fiorentina e Inter. A Inter, terceiro colocado com 28 pontos, são 3 vitórias e 2 empates. Fiorentina vem muito bem também, quarto colocado com 5 vitórias consecutivas. Fiorentina dentro de casa vem 5 vitórias consecutivas. Inter fora de casa, 5 vitórias consecutivas. E os últimos confrontos, 1 a 0 Inter, 4 a 0 Inter, 2 a 1 Inter. A Inter, sim, costuma levar sempre vantagem, muita vantagem diante da Fiorentina. 3,60 para a Fiorentina e 2 para a Inter. Aqui, apesar da Inter ser favorita, tá ok? Mas acredito que a Fiorentina marque pelo menos um golzinho na Inter. Então, para mim, aqui é um jogo para ambas as equipes marcam gols para Fiorentina e Inter. Vamos agora para os jogos do Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde, rodada 36. Vai ter Flamengo e Internacional, jogaço interessante. Internacional em terceiro colocado com 65 pontos. Tá invicto dos últimos 5 jogos e, se não me engano, dos últimos 15 jogos tá invicto, viu? São 4 vitórias e um empate. O Flamengo em quinto colocado vem de 2 vitórias e 3 empates. Odd tá pagando no momento 2,10 para o Flamengo e 3,80 para o Internacional, que vem embalado demais às 4 horas da tarde. E para mim esse jogo aqui é um jogo para gols. Para mim é um jogo para ambas as equipes marcam para Flamengo e Internacional. Outro jogo do Campeonato Brasileiro tem Grêmio e São Paulo. Tô dando uma aceleradinha, senão vai ficar muito grande. Às 4 horas da tarde, o Grêmio aqui em 14º colocado com 41 pontos. Querendo se distanciar aqui da zona de rebaixamento. São Paulo em sexto colocado com 59 pontos. Vem de 2 vitórias e 3 empates. E a odd está pagando no momento 3,10 para o São Paulo e 2,50 para o Grêmio. Eu não vejo esse favoritismo do Grêmio, muito menos do São Paulo. Para mim, outro jogo para gols aqui entre Grêmio e São Paulo. Às 4 horas da tarde, para mim, ambas marcam para Grêmio e São Paulo. Para finalizar, meu parceiro, para finalizar vai ter Marseille e Mônaco às 4 horas e 45 minutos. Aqui é um clássico francês. Mônaco em segundo colocado com 26 pontos. São 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Vai enfrentar o Marseille, que está em terceiro colocado com 23 pontos. São 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos em casa do Marseille, ele ganhou apenas 1, perdeu 2, empatou 2. O Mônaco fora de casa ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. Confrontos entre eles, 2 a 2, 3 a 2, 1 a 1, 2 a 3. Então, assim, o que eu posso ver aqui? Odd 2,63 e 2,63 também para o Mônaco. E para mim aqui é um jogo muito parelho. Para mim, um jogo para gols aqui. Para mim, ambas as equipes marcam para Marseille e Mônaco. Faz aí a sua dupla, faz aí a sua tripla. Nada mais que isso, cara. Olha, às 10 horas da manhã, dá uma triplazinha legal. Eu acredito na vitória do Chelsea, do Manchester United. Pegaria até aqui o Fulham com empate. O Fulham não, desculpa. O Tottenham com empate. Eu acho que dá uma triplazinha legal. Dá uma dupla legal aqui, Beck Lazio e Beck Napoli. Dá outra dupla legal aí. Pra tarde eu pegaria over 2,5 no Liverpool. Galatasaray pra vencer e Inter com empate. Dá uma triplazinha legal. E aqui pra dar uma arriscadinha no final da tarde eu pegaria essa tripla aqui de ambas as equipes marcam
Para você que é mais conservador, uma triplazinha de over 1,5 gols, tá ok? Dá para fazer dupla, dá para fazer tripla, só não coloque todas as chips em um bilhete só, porque você vai depender de muito resultado, tá beleza? Então, se o vídeo é relevante, ajuda você de alguma forma, já comenta aí pra gente, deixa seu like, já fala aí o que você pretende fazer neste final de semana, tá beleza? Então é isso aí, rapaziada, tamo junto, fica todo mundo com Deus e até a próxima, meu parceiro.